Tá? O que eu quero fazer aqui é uma demonstração do sistema que a gente acabou de terminar, e o objetivo dele é descobrir carros roubados por meio do uso de drones e visão computacional, né? A principal motivação para resolver esse problema é que apenas 12% dos carros são de fato os carros roubados são de fato recuperados. E como que funciona atualmente o sistema de grande parte das seguradoras? Elas têm agentes terceirizados que vão em campo buscando os carros, anotando os carros e buscando essas placas nos portais. Então vai de carro em carro buscando para saber se aquele carro que está ali na rua foi de fato roubado ou não. E depois faz acionamento da seguradora e da polícia. O problema claramente, é muito manual, você tem uma pouca área que você consegue abranger, você precisa de bastante pessoa, não é muito escalável, né? Então é aí que vem a ideia do drone. E o que o drone é exatamente? Eu quero fazer uma demonstração para vocês aqui de como o sistema funciona atualmente. Então eu vou ligar o back aqui do lado esquerdo, eu vou ligar o front aqui do lado direito, e vamos esperar o pop-up que ele vai dar para a gente da tela. Tá? Ele vai dar um pop-up localhost, que é, no caso, depois que o piloto de drone estiver disposto na área que ele precisa estar para decolar o drone, tiver conectado o drone já, tiver conectado o controle no laptop dele, que está rodando esse programa, ele vai ter que selecionar qual que é o drone que de fato ele está usando e quem ele é, selecionando uma missão. Nesse fato, o Victor aqui, nesse caso. E aqui o que está acontecendo é que a gente está carregando todos os modelos de visão computacional na RAM do computador, carregando tudo isso para que quando de fato vier o feed do drone, a gente já esteja tudo certo para fazer o processamento das imagens. O que a gente está fazendo aqui é processando ao vivo, esse é um vídeo gravado, mas a gente está processando essa imagem ao vivo, de carros e as suas respectivas placas. O que a gente faz aqui? A gente processa todos os carros, a gente encontra todos os carros que estão no frame e faz um tracking dessa caixa de um carro específico ao longo do tempo, ao longo dos frames, para saber que de fato aquele carro é o mesmo ao longo de vários frames, para a gente não ter vários falsos positivos. E ao mesmo tempo a gente está identificando placas em todo o frame, em todos os frames, e vendo se você tem um overlap entre placas e carros, entre caixas de carro, entre essas caixas que são contornadas de carro e caixas contornadas de placa. E se tiver um overlap de 80%, a gente determina que aquela placa é daquele carro. Vocês podem ver também que essas caixas que estão em volta dos carros, elas têm cores diferentes. No primeiro momento, quando o carro aparece no frame, ele fica por 5 frames com uma placa preta, com contornado em preto, porque o modelo não vai gastar processamento tentando achar uma placa de um carro que talvez desapareça logo do frame. E depois de 5 frames ele fica azul, e aí sim que o sistema começa a identificar placas. Depois que o sistema identifique uma placa e o OCR, que é o modelo de Optical Character Recognition consiga um output de uma placa ou Mercosul ou uma placa antiga, tipo essas daqui, né? Então a gente tem dois modelos diferentes, tem a do Mercosul nova ou antiga, e elas têm formatos diferentes, o que muda é esse segundo dígito aqui, que pode ser uma letra. Então se você tiver algum desses dois tipos, a gente coloca a caixa branca. Agora que o vídeo acabou, né? A gente conseguiu 4 placas processadas e o piloto consegue ver quais são essas placas e ver os crops também. E, ao mesmo tempo, um gestor que está longe consegue entrar nesse endpoint remoto e consegue fazer a auditoria dele para saber se, de fato, as placas que foram lidas foram lidas corretamente. Então, aqui a gente consegue ver que o dígito, essa leitura está correta. Então, a gente pode entrar aqui e confirmar. A gente pode olhar essa outra placa aqui, que de fato foi lida errada, esse M pareceu um H para o modelo, e ele errou. E a gente pode vir para essa placa aqui, que nesse caso específico ela deu um match, e está bem claro aqui. E o objetivo desse match é mostrar para o gestor que aquela placa encontrada, ela está no banco de dados da seguradora como um carro que foi roubado. Então isso aqui precisa da máxima atenção possível do gestor. E para isso, para que a gente consiga fazer com que essa janela de tempo de captura da placa e acionamento da pessoa responsável seja o mais rápido possível, e aqui a gente consegue ver no meu celular que o gestor acabou de receber uma notificação no Slack dele de exatamente essa placa, o BRA2E19, e que tem um link que manda para essa mesma tela, onde o gestor consegue o mais rápido possível ter certeza que de fato essa placa lida é correta, então o BRA2E19, é de fato que o modelo leu, ele vai dar um confirmar, e isso pode disparar um acionamento de equipes que estão na rua para irem o quanto antes atrás do carro, porque a gente já tem a coordenada, já sabe o carro, já sabe todas as informações do carro, porque elas já estão no banco de dados da seguradora. Então o fluxo é exatamente esse. A gente tem um gestor
que vai ficar averiguando todas as informações que estão vindo dos pilotos dos seus vários drones que estão pela cidade e que tem uma escalabilidade muito maior de conseguir ir para qualquer lugar e saber se de fato os carros, aonde os carros roubados estão ou não.